Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre concordância verbal. No estudo gramatical, nos estudos gramaticais, não se pode dizer que determinado conteúdo é o mais importante que o outro. Uma vez que todos contribuem para a apreensão das normas da língua padrão, para atualização em situações que exigem formalidade de discurso, não se pode dizer que um assunto é mais importante do que o outro, porque todos os assuntos são importantes. Mas é inegável que os aspectos ligados à concordância nominal ou verbal costumam ser relevantes no processo de interações sociais. Os equívocos cometidos nesse âmbito, mais do que em outros, abrem espaço para o preconceito linguístico, né? Então, assim, não pode dizer que concordância é mais importante que o outro, mas a concordância verbal ou nominal te faz uma interação social, né? E hoje eu não vou falar sobre a nominal, mas eu vou falar sobre a verbal, né? Eu coloquei dicas. A minha primeira dica, para não ficar muito grande, porque esse é um assunto que é bem explorado, eu coloquei dicas para tentar resumir. Primeira dica é bem simples. Quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. E o mesmo acontece para o plural. Aí um exemplo, eu gosto de ler, eles gostam de ler. Então, assim, se o seu sujeito está no plural, então assim, o seu sujeito é eles. Então, automaticamente, o seu verbo também tem que estar no plural, gostam. E a mesma coisa com o singular. Outra dica é a dica número 2, né? Que diz respeito ao uso do pronome relativo que. É bem simples. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome. Para facilitar ainda mais você pode guardar o seguinte truque. Substitua que da frase por o qual, a qual, as quais e as quais. Muita gente faz isso em prova, assim, para não se confundir. Se ainda fizer sentido, então esse que é um pronome relativo. É um exemplo. Eis o artista que vão apresentar o Brasil na aula de hoje. Pode ser substituído por os quais, né? Os quais que vão apresentar o Brasil na aula de hoje. É muito simples. Então, assim, não são, regras, dicas para você decorar, mas sim para você entender mais. São uns truquinhos. Dica 3. Muitas pessoas acabam cometendo esse erro. Por isso, a terceira dica é: geralmente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Isso é um erro muito frequente. Se você vê até em redação de Enem, tem gente que não bota, às vezes o verbo não fica na terceira pessoa do singular. E isso em redação de Enem, em qualquer lugar você pode perder ponto. Aí, assim, a maioria das pessoas gosta de música. Gosta e não gostam, porque está concordando com a maioria e não com as pessoas. O gosta está concordando com a maioria, entendeu? Então vai ser singular. Se fosse concordar com pessoas, seriam gostam. Mas como está concordando com a maioria, vai ser gosta. E isso muitas vezes, muitas pessoas erram por pensar que, ele está concordando com pessoas, mas não. Essa é uma dica 4. Essa dica funciona quando eu não sei quem é o sujeito, mas sei que ele existe, né? Um exemplo, precisa-se de recepcionista, precisa-se de recepcionistas. O verbo não altera, apesar de recepcionista estar no plural. Porque automaticamente, quando você não sabe o sujeito, você não sabe se você vai colocar singular, não sabe se você vai colocar plural. Então, você pode colocar recepcionista, que o verbo não vai mudar, porque você não sabe. Você sabe que tem um sujeito, mas você não sabe, né, o verbo. Quer dizer, essa foi a dica 5. Desculpa, porque eu acho que eu me confundi. Essa é a dica 4. Dica 4 diz respeito à partícula se. O importante é guardar que o verbo deve concordar em número. Vende-se estabelecimento, um estabelecimento. Vendem-se estabelecimento, mais de um. Isso o verbo, né, muda. Porque vende-se, são mais de um.